Pois é, nosso tema hoje é a relação delicada, porém necessária, entre ética e política. O Jofre Neto, que está aqui, professor Jofre Neto, passou os últimos anos refletindo bastante sobre isso e ainda vai amarrar todas essas reflexões numa proposta de reflexão junto com a comunidade, numa tese de doutorado sendo defendida na Universidade de Aveiro, é isso? Aveiro, Portugal. Parece que a população não tem a exata noção dos limites de ação das câmaras municipais, Jofre. De que maneira que hoje a comunidade se relaciona com o vereador? Muito bem. Primeiro, me permito só dizer qual é a ligação entre tudo que nós falamos antes com isso. Não é? A ligação é o seguinte: nós não vamos realizar todos esses ideais se não tivermos estruturas que permitam isso. E o remédio eficaz, por assim dizer, para combater tudo isso é participação popular. É compreender, e a população só vai participar se ela compreender como ela pode participar, compreender as estruturas locais. Ou seja, é como se você estivesse aqui nesse programa, olhando o telespectador. Eu quero essa câmera aqui, Cida, para eu poder olhar para o telespectador. Mas assim, por favor, visite mais a Câmara Municipal de Vereadores, conheça mais as ações do seu vereador, cobre mais dele, mas também faça uma participação mais coletiva. As câmaras carecem dessa participação. Hoje, como é que é a qualidade dessa participação comunitária junto ao Legislativo? Para você entender isso, é preciso fazer um resuminho histórico muito breve. Nós tínhamos no Brasil, por incrível que pareça, na colônia, um governo que era participativo. As câmaras municipais eram órgãos colegiados, não existiam prefeituras, naturalmente, não existiam fóruns judiciais, existia só um órgão que era a Câmara Municipal. Era composta pelos chamados cidadãos, pelos homens bons, né, as pessoas que tinham uma vivência, tinham uma experiência ou tinham uma certa fortuna, participavam. E eram todos voluntários e cuidavam do bem comum. Bem, essa Câmara, com o passar do tempo, no Império, ela perde a sua função judicial. A Câmara podia julgar, inclusive, e prender. Tanto que eram casas de câmara e cadeia. Então tinha a câmara em si. Coladinha na câmara. Embaixo. É assim. Silveiras era coladinha. Nessa foto do livro mesmo, você vê que em cima é a câmara e embaixo é a cadeia. Vou mostrar de novo aqui, ó. Tá aqui, ó, a câmara de a cidade de Mariana, né? Tá vendo essa câmara aí? Olha, aqui é a câmara, aqui embaixo a cadeia. A cadeia. Era. Puxa vida. Agora já não é mais. Né? É um perigo, né? Agora não é mais. Bem, e aí você vai, com o passar do tempo, com a República, você vai tirando da Câmara suas funções e deixa para a Câmara só a função de fiscalizar e legislar. Mas não é isso que a população espera da Câmara. A população, para começar, não sabe que a Câmara perdeu essas funções. E aí vem uma outra frase que você coloca no seu texto, que é: o povo pede o que o vereador não pode dar e o vereador promete o que não pode cumprir. Exatamente. Qual é a consequência, na prática, desse tipo de falta de entendimento do que cabe a um e outro? Em primeiro lugar, o povo está sempre certo, ele não está errado. Ele precisa de coisas administrativas, a creche, o ônibus, a escola, o posto de saúde. E aí ele vai lá e cobra do vereador. Cobra do vereador, porque o vereador tinha essa função antes. Tá. E o vereador agora não tem mais. Ele é proibido por lei de ter essas funções. Aí o que acontece? O vereador pressionado, ele acaba prometendo o que não pode cumprir. E às vezes não é uma promessa verbal, né? É uma atitude, né, de se comprometer com o que não pode fazer. Pressionado por isso, ele vai negociar com quem tem o poder de fato. Ele anseia ser um mini-prefeito, mas ele não tem mini-prefeitura à disposição. Então ele vai falar com o prefeito de verdade. E quando ele faz um negócio com o prefeito de verdade, entre aspas, esse negócio tem um custo tem um custo. O prefeito vai ceder, sim, os favores administrativos que o vereador precisa para atender a sua clientela. Tá? Mas, em troca disso, ele vai querer do vereador um comportamento obediente, um comportamento adequado, um comportamento de quem não fiscaliza. E, de regra, é o que acontece. É o que acontece. Como é que o vereador vai fiscalizar alguém, sendo que este alguém lhe depende de favores dele? Ele não fiscaliza. Então, nós temos uma falência disso. Então, nós precisamos romper esse círculo vicioso. E de que maneira que é possível romper isso, João? Bom, já que a população não vai mudar de posição, porque ela está certa, ela precisa dos bens administrativos, dos recursos administrativos, temos que colocar a Câmara para agir desta forma colegiadamente, atendendo isso de uma forma colegiada. Parece que você propõe um orçamento legislativo participativo, diferentemente do orçamento participativo que hoje muitas administrações públicas já têm. Já tem, isso. O orçamento participativo já é um avanço muito grande,
que, ao invés de deixar nas mãos do prefeito sozinho, ou sua equipe, os técnicos, para fazer um orçamento, ou seja, onde eu vou gastar o dinheiro público, você agora, com o orçamento participativo, a população vai lá dizer as suas necessidades. Mas ainda tem uma falha, porque não tem quem fiscalize se o prefeito vai seguir de fato o orçamento participativo. Eu acompanhei vários orçamentos participativos e já vi acontecer isso. A população participa e depois não se realiza, ou se realiza parcialmente. Mas se tiver fincado em lei, esse tipo de obrigatoriedade já fica diferente? Fica, mas nós temos uma falha. O orçamento no Brasil não é impositivo, vale dizer. É uma autorização de gasto. O prefeito pode gastar ou não, se quiser. Então dá um jeito. É o tal de contingenciamento. Você tem verba para a saúde, mas você não usa, está contingenciada, está no orçamento. E o que significa, então, o orçamento legislativo? Legislativo. O que acontece? Quando o orçamento é feito pela Câmara Municipal, ele ouve a proposta do prefeito, a Câmara ouve a proposta do prefeito, mas, paralelamente, ela vai até a população, de bairro em bairro, para recolher as aspirações do povo. E ela vai agora pegar o orçamento que vem do prefeito e modificá-lo. Ela tem poder para isso, está na Constituição, só que ela não usa. Os orçamentos no Brasil são votados sem saber o que está votando. É duro dizer isso, mas é verdade. Pra você ter uma ideia, 8% das câmaras que eu investiguei na época, do Brasil inteiro, elas autorizaram o prefeito a desconsiderar o orçamento em 100%. Ou seja, era uma peça formal só. Agora, quando você faz o orçamento pela Câmara, a Câmara se interessa em ver a sua própria obra ser cumprida. E você faz com que tenha participação da população. Esse é um dos caminhos privilegiados para você mudar a ótica e mudar o dinamismo local. Para a gente encerrar nosso programa, esse seria o seu grande recado ao eleitor, ao nosso eleitor, eleitor desta comunidade, uma participação maior e mais consciente? Mais uma vez, uma frase dura, mas é necessário dizer. Olha, tem Péricles, o grande estadista grego, que dizia... nós somos um povo grego, que considera que o cidadão que não se preocupa com o bem comum não é um cidadão tranquilo, mas sim um cidadão inútil. Então nós precisamos resgatar isso, que participar do bem comum é uma necessidade, é um imperativo. Participe, nós conquistamos a democracia com muito custo, com sangue até, e os canais estão aí para ser usados, os espaços estão aí para ser conquistados. Perfeito. jofrineto@gmail.com, é isso? Por favor, se me permite, se alguém quiser. Jofre com 2 Fs. Isso, fazer contato contigo, conhecer esse conteúdo, esse material, jofrineto@gmail.com, e-mail dela. Olha, estamos encerrando o programa, agradeço muito a sua presença aqui, Jofre. Consulte o site vnews.com.br e acesse lá o blog do Abranches, é lá que você pode dar as suas opiniões a respeito de diversos temas que eu faço alguns comentários, inclusive os de que tratamos aqui. Hoje a gente viu que consciência política é dever de todos nós. E isso pode ser facilitado quando conhecemos a relação entre ética e política. Político bom é político honesto. E a melhor honestidade é que se desintoca, vamos dizer assim, que faz efetivamente algo de bom para a coletividade.